Bom dia, galera, tá? Hoje o KT ele é especificamente sobre TDD, tá? E aí em alguns momentos a gente pode até confundir o uso da ferramenta, mas é bom a gente ter em mente que a gente pode ter depois um treinamento sobre as ferramentas, algumas ferramentas que eu vou mostrar, mas a ideia é mais apresentar o TDD. Eu tô mandando aí para vocês um link no GitHub onde Uhum. vocês vão encontrar essa apresentação do PDF, do Notion e os dois exemplos que eu vou mostrar aqui. E é isso. Então, vamos começar. Acho que a primeira coisa que a gente fala quando ouve sobre TDD é saber o que é isso. O que é essa sopa de letrinha, aonde ela surgiu, né? Então, o TDD ele surge por volta ali de 1990 por um cara chamado Kent Beck, que foi também quem trouxe o XP. Então, ela foi introduzida inicialmente pelo próprio XP. E o intuito dele com o TDD era encorajar o desenvolvimento de códigos simples para que pudessem ser checados e validados com uma técnica igualmente simples. O conceito do TDD, com a própria sigla diz, é o Test Driven Development, ou seja, desenvolvimento dirigido a testes. E é uma metodologia que prega que os testes devem ser escritos antes da codificação, né? Um pouco diferente ali do modelo mais conhecido, né? Do waterfall, que a gente tem um levantamento de requisitos, tem toda uma preparação para depois fazer os testes. E aí, às vezes a gente se confunde ali, por que o código antes? Como é que eu vou escrever um código antes ou o teste antes de escrever um código? E a ideia e o pré-requisito é que se entenda muito bem do negócio e do modelo, né, da estrutura que se está iniciando o teste, para que esse teste ele não seja tendencioso. Primeiro você cria o teste, né? E na hora de desenvolver o código, você faz o código para passar nesse teste. Então, você acaba refinando e simplificando o escopo do seu código, porque ele é mais objetivo, evita redundâncias e códigos desnecessários. E aí o TDD ele traz isso em 3 etapas, tá? Que ela é representada por cores, mas é a etapa 1, que é a red, onde você escreve o teste para falhar. Então, o primeiro teste ele falha, porque obviamente seu método, né, que você está tentando testar, e aí quando a gente fala em orientação a objeto é o método, quando em funcional é a function. Depois ele vai para a etapa green, que é fazer o código funcionar, e aí é bom frisar que não necessariamente precisa ser da melhor forma possível, porque aí na etapa 3, que é o refactor, é onde a gente elimina a redundância, a gente refina aquele código para ele estar no melhor cenário possível, tá? Para aquele teste. Deixa eu ir fechando aqui. Mas como é que a gente inicia o TDD? Como é que a gente faz isso? A depender da linguagem, a gente vai ter aí várias bibliotecas que dão suporte para isso, tá? Com .NET a gente tem um nativo, que é o MS Test, que ele traz algumas funcionalidades, e aí uma das facilidades é justamente por ele ser nativo. A gente tem o XUnit e o NUnit. O NUnit ele veio primeiro, ele é do próprio criador do JUnit, que é o do Java, tá? E o XUnit ele é um pouco mais recente e é considerado como, pela maioria, é considerado como evolução do NUnit. Em JavaScript, a gente tem o Jest para fazer testes unitários, e aí a gente aplica a metodologia do TDD. E um pouco mais antigo, ou talvez menos usual, a gente tem um conjunto ali utilizando Mocha e Chai.
No PHP tem PHP Unity, enfim, em várias linguagens diferentes nós vamos ter bibliotecas e aí vai depender muito do objetivo de cada um. Algumas vão ter uns recursos a mais, outros vão ter recursos a menos. Aí cabe dar uma pesquisada e analisar cada caso, né? Se vai ser um trade-off bacana ou não. E aqui eu mostro alguns exemplos, tá? De um exemplo simples de como seria isso num código na prática. Mas antes, até para facilitar, eu trouxe aqui duas estruturas de testes que são utilizadas, são padrões que são utilizados para escrever testes unitários. E o objetivo é facilitar, tá, a leitura e a compreensão, facilitar ali o passo a passo do teste. O primeiro é o AAA, 3A, e o segundo é o GWT, o GWT. O que é isso? São os acrônimos, as siglas, né? As siglas para, no caso GWT é Given and Then, né? Dado algo, quando isso, então faça isso. Ou o Arrange, Act e Asset. Isso é só para um auxílio, tá? E eles são muito parecidos. Normalmente o AAA ele é utilizado em BDD, que é um outro tipo de teste, mas não se limita a ele. E o Given and Then, inclusive a Bruna nos apresentou, a minha é o Caio, e é utilizado, tá, nos testes que a gente faz aqui na Graduar. A ideia é definir um estado conhecido, né, e aí quando a gente rodar a aplicação, rodar aquele cenário, a gente tem que, o código que a gente fizer no DEM, do asset, ele tem que certificar de que o novo estado é o estado esperado. E aí como é que seria isso? Ô, Jean, Oi, pode falar. Só complementar essa parte aí. Boa. O AAA e o GWT, os dois, assim, AAA pode ser usado em qualquer cenário de teste, né? Uhum. Ele é mais para você estruturar o seu código de teste mesmo. O GWT, ele é mais usado, igual você falou, no BDD, geralmente. Mas ele é usado para organizar suas suítes de teste, né? Que são seus conjuntos de teste dado um cenário específico, sabe? Uhum. E o AAA, ele, dentro de cada código, você aplica o AAA. E agora, para você organizar os seus suítes de teste, aí você usa o GWT. Não, perfeito. Então dá para usar os dois em conjunto, né, Johnny? O ideal é usar os dois ao mesmo tempo. Os dois em conjuntos. Bacana. Então, tá vendo? Você pode usar o GWT ali no seu etapa, o seu fact aí, né? Que seria o. Aí é um exemplo do XUnit, né? Por curiosidade, o XUnit é usado até internamente pela Microsoft. E aí o seu AAA é justamente isso que você colocou ali. O Given and Then é quando você define o nome do teste. O nome do teste. Bacana. Aqui eu coloquei eles junto, tá? No teste que eu fiz até no JavaScript, eu utilizo para o nome o Given and Then. Aqui eu fiz um teste simples para demonstrar uma conversão de temperatura de Fahrenheit para Celsius. Então a ideia, por exemplo, do AAA, Opa! Vocês estão me ouvindo? Caiu aí. Tem uma quedazinha. Achei que eu tinha caído. Também tava caí. A gente só ouviu até o... Então, aí você ia falar alguma coisa e caiu. Bacana. Mas vocês estão vendo a tela ainda? Pessoal? Tamo sim. Acho que sim. Tá. Move o mouse, moveu. Tá safe. Movi, tá. Aqui no teste vai ser um teste simples de conversão de Fahrenheit para Celsius, tá? E aí no Arrange seria onde a gente colocaria as declarações. O when é quando a gente fizer a conversão. E o assert é justamente a comparação.
Então, deveria o valor calculado, o meu valor retornado, ser igual ao Celsius que eu espero. Tá? Esse seria o primeiro passo, e esse primeiro passo ele deve falhar, porque nesse primeiro passo aqui não existe nenhum método criado. Então, o segundo passo é eu criar esse método, ou eu posso, como o exemplo que eu dei aqui, é criar o método, mas ele não me retorna nada. Então aqui eu mandei ele retornar uma exception não implementada. Então ele daria erro de qualquer forma. E o terceiro passo é justamente eu fazer esse método funcionar. Ok? E aí eu posso... E isso aqui é um ciclo, tá? Não necessariamente eu tenho que me restringir a esses três passos. Eles podem ser contínuos. E na verdade a ideia é que seja. Alguém tem dúvida nesses exemplos mais simples? Falem agora ou calem-se para sempre. Brincadeira. Você viu em algum lugar que essa etapa do green, você tem que... Não tem que fazer o teste passar? Nesse caso aí não passaria, né, pelo código de cima. É porque a regra do primeiro é justamente ele não passar. Aqui é porque eu não coloquei as etapas exatamente, sabe? Eu coloquei só essas 3 etapas, senão ia ficar muito código. E aí eu vou mostrar na prática. Mas na primeira etapa eu posso ter o método criado, mas não implementado, ou eu não preciso nem ter ele implementado. E aí a segunda etapa eu justamente começo a criar, e na terceira etapa eu faço a refatoração. Talvez eu poderia ter colocado de uma melhor forma esse exemplo mais simples. Não, tranquilo. Porque todos os exemplos que eu já li, geralmente o pessoal colocam, beleza, o red, o seu teste não passa, ou seja, qualquer motivo, ou porque você não implementou o método, ou porque tá lançando um not implemented ali. Aí o green, ele passa, né? Você pensou pelo menos na primeira forma de como resolver o problema, e no terceiro eu consigo melhorar meu código. A versão melhorada dele. Perfeito, perfeito. Talvez eu pudesse ter colocado de uma melhor forma aqui. E depois eu vou dar uma talvez ajustada. Esse código aí que você colocou no 2, você coloca ele vem pra cá. Junto com o do 3. E esse daqui vem pro 2. Ou talvez, o Jean, até para demonstrar melhor o conceito, uma maneira do green ali seria, por exemplo, ao invés de utilizar o math.round, fazer essa função na mão. E aí o exemplo de refatoração seria utilizar uma função built-in da linguagem, saca? Da própria API da linguagem, que vai deixar o seu código mais limpo, que é o caso aí, entendeu? Perfeito. Aí você tem um exemplo completo do nesse caso aqui dá para fazer isso na mão, e na verdade tem esses 2 cenários, tá? Eu posso ter o cenário onde eu faço na mão e depois eu melhoro, sabe? Eu tenho uma melhoria no código, e eu posso ter um cenário onde meu código é tão simples que ele já é a forma melhor. Então sim, exatamente. esse passo refactory, ele não, deixa de existir, né? Ele não é necessário. Um código melhor ainda é que quando é o código dos outros, que é um pacote. Pronto, perfeito. Dito isto, vamos para o exemplo, ou melhor, para a prática, tá? Eu mandei o link para vocês, e aí fiquem à vontade para baixar, tá? E eu criei 2 cenários de exemplos aqui, que eu vou fazer aqui ao vivo e a cores com vocês. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Eu vou começar com o do C#. Aqui eu vou criar um projeto blank, tá? Deixa eu... Não reparem na lentidão não, tá, gente? Que tá só a graça isso aqui, né? Blank Solution. Eu vou criar aqui mesmo. Teste TDD.
Aí aqui, por exemplo, eu vou adicionar um projeto do XUnit. Deixa eu especificar aqui C Sharp, porque ele dá umas bugadas. Eu fiz alguns testes. Project 1.testes. Eu dou moral pra quem faz ao vivo. Acho pessoas superiores. É arriscado demais. I hope que dê certo. Aí nesse teste aqui, por exemplo, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um temperature converter testes. Tá? A gente tem aqui, tá, duas possibilidades com o XUnit. A gente tem a forma que é o fact, que basicamente, a grosso modo, não entrando muito em detalhe, é você ter um caso de uso para cada teste específico. Só que pensando no cenário onde você quer, nesse mesmo método de teste, testar vários cenários diferentes, ele não seria a melhor escolha, porque você teria que criar vários deles. Então, a gente tem a segunda opção, que é a Theory, que ela permite que você crie um arranjo de possibilidades, tá? E aí, para você criar esse arranjo de possibilidades, é muito similar ao que a gente tem lá no Jest, né? Que a gente bota a gente tem o it, que seria o fact, e o it, ou melhor, e o it.it de cada. E aí, eu vou mostrar daqui a pouco, tá? E aí aqui a gente colocaria o seguinte: inline data, e dentro desse inline data eu coloco os meus casos. E aí nesse caso é o primeiro para Fahrenheit, o segundo para Celsius, que é o que eu vou testar. Aí eu vou botar mais alguns aqui para, se o Visual Studio deixar. Tá. Exemplos. 33, 30. Eu vou usar um que eu já estou utilizando aqui para poupar tempo, tá, gente? Não reparem, não. Beleza. Esses são os meus casos de testes. E o meu teste, eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei ali. E opa, peraí. Aí ela mandou assim, interessante. Aí aqui eu recebo aqueles códigos aqui, aqueles dados como exemplo, ou melhor, como parâmetro. Fahrenheit, double Celsius. E aqui eu vou fazer o seguinte: eu tenho um double calculate vol, que vai receber de uma classe chamada temperature converter, que ainda não existe. Deixa eu tirar aqui. Temperature converter, que não existe, ou melhor, converter, vai lá. Onde eu tenho um Fahrenheit to Celsius, recebendo como parâmetro Fahrenheit. Então, o que é que eu espero no meu assert é que o Celsius esperado, meu expected, ele seja igual ao valor que foi calculado. Calculate val. Realmente é isso aqui.
Aí quando... Deixa eu fazer só um ajuste aqui, que é o seguinte. Renomear aqui o nome da classe. Se eu rodar, e aí o TDD, essa primeira parte justamente, se eu rodar aqui, ele vai falhar. Essa classe e esse método não existem. O sinal tá até errado ali o nome, mas ele já me dá um erro aqui, me dizendo que não foi implementado. Vou subir um pouquinho mais. Então, a primeira etapa, rodando o teste, nem rodou, tá? Porque ele não existe. Aí a gente vai implementar e botar um true not implemented pra gente continuar. Deixa eu ajustar aqui. Fahrenheit, beleza. Aí aqui eu vou lá e crio a minha classe. Então, vou adicionar um novo projeto. Ele vai ser um class library, para ser bem mais simples, tá? Chamado temperature. Ele foi não? É porque voltou sem querer. Eu cliquei em voltar, desculpa, gente. Não, tô de boa. Create. E aqui a minha primeira classe, ela vai ter exatamente o nome da classe que eu quero testar. E aí, vou só fazer e colocar ela como static. E eu vou criar o método public static global Fahrenheit Celsius. Tá certo? Eu nunca sei se Fahrenheit tá escrito certo, velho. Então qualquer coisa que você escrever vai estar certo pra mim. Acredito que se não tiver, pra gente tá. Temperatura. E aí, o meu método, como eu quero que ele fale, então true new not implement exception. Agora meu teste, ou meu método, ele existe. A única coisa que eu vou fazer aqui agora é só adicionar referência aqui. Eu ainda fico meio bugado, tá? Esse episódio de 2019, mas se não me engano é aqui. Referência. O que você acha que A partir do momento que eu adicionei a referência dele, ele já aparece aqui. E aí ele já deveria não ter problemas aqui com o uso. Então vamos rodar o teste de novo. Ele vai falhar, ou ele deveria falhar. Então todos os 6 falharam. A tela tá pequena, tá? Enfim, mas todos os 6 falharam. E agora de fato a gente tem a outra etapa, que é a implementação. Então eu quero que agora ele passe math.round, que vai receber a temperatura menos 32 dividido por 1.8. Tem 2 de precisão, 2 dígitos de precisão. Agora, se eu não passar vergonha, os testes devem passar. Então, todos os testes passaram. Como é que a gente pode retestar? Se eu botar aqui algo inválido, se eu estivesse fazendo um teste para inválido, então 100.99 ele é inválido.
aqui todos os testes, menos esse, deve passar. Deixa eu subir aqui. Então, todos eles passaram, menos o Celsius para com 100.99. Galera, para o .NET, alguém tem alguma dúvida? Eu tentei focar aqui, tá? Não na ferramenta em si, mas sim na própria técnica do TDD. Mas, assim, a ferramenta é sensacional, então acho que caberia até um outro KT. Quem tiver mais interessado, quiser levantar essa bandeira, porque é interessante. Há outra possibilidade, que é ter tipo de dados um pouco mais especializados, usar até objetos. Aí tem uma forma de fazer para você usar objetos, só que aí eu não trouxe como exemplo, porque eu acho que ia demorar um pouquinho mais. Alguém tem alguma dúvida aqui? Senão eu passo para o do JavaScript. Não, show de bola, cara. Legal pra caramba. Só uma coisa que eu queria comentar, né? O legal do TDD é o seguinte, cara. Utilizando o TDD no desenvolvimento, né, muita gente pode torcer o nariz, achar que é ruim, porque, pô, tá quebrando minha maneira aqui de codar, que eu já tô acostumado há muito tempo, mas traz muitos benefícios, né, cara? Primeiro, você tá garantindo que seu código já foi testado e que, no mínimo, você já olhou para ele com um olhar de refatoração antes de submeter ele a um code review de algum colega ou mesmo ao MagicQuest, né? Então, isso é muito bacana. Então, você já está fazendo um ciclo completo de teste e de refatoração no teste. Na teoria, deveria ser, né? Antes de subir para algum lugar. Isso é muito Verdade. bacana. Inclusive, mais à frente, eu coloquei alguns prós e contras que entram justamente nesses quesitos. E há muita discussão hoje sobre isso, tá? E eu acho que vai levar muita discussão construtiva aqui pra gente. Aí eu vou só dar uma acelerada aqui no teste pra gente fazer isso. Eu vou para o segundo exemplo. Aqui eu botei, se vocês quiserem, só um passo a passo. Talvez não esteja da melhor forma. Mas aí lá no GitHub ele tem os arquivos, se vocês quiserem acompanhar. O segundo teste eu vou fazer com... Cadê você? Tá, aqui. Eu vou... Olha. Tá, quer me fazer passar vergonha. Agora. Yes, I trust. Novo terminal. Tá. Aqui eu vou dar um yarn jest para ele adicionar e criar um novo projeto. Tá. Ignore engine. Beleza. Aqui eu só vou fazer um ajuste para facilitar, que é adicionar aqui um script chamado teste. Ele vai executar o jest. Beleza. Aí eu vou criar aqui um arquivo chamado tour.jest. Esse aqui eu vou inverter. Eu vou começar com um método, mas vou deixar ele não implementado aqui, ou dando trazendo um valor inválido, justamente para provocar o erro. Opa,
Não reparem na forma não, tá? Eu tô fazendo para ser bem o mais didático possível. Receber temperatura. Vou mandar retornar 0 aqui, tá? E aí aqui, module.exports, ele vai receber essa temperatura. E aqui eu vou criar um novo arquivo, que é o arquivo de teste. .teste.ps. Nesse arquivo de teste, eu vou ter... Vou chamar o método, o classe que eu criei, função, melhor dizendo, require e como a gente viu no KT lá do Caio, a sintaxe para o Jest, a gente começa com describe. Temperatura, converso. E aqui eu vou botar um add-on function mesmo. Onde eu tenho, como eu falei, aquele it, se a gente usasse só o it, seria muito similar ao fact, e o it.it, que é muito similar ao theory. Então aqui eu crio meus arranjos, e aí eu só vou dar uma acelerada aqui, tá? Que é muito parecido, é os mesmos exemplos. Só que aqui, o que é que eu faço? Aí eu vou dar até aquela usada do given when then. Então, dado meu primeiro parâmetro, que é um Fahrenheit, quando eu converter a temperatura de Fahrenheit para Celsius, então retorne meu segundo parâmetro, que é Celsius. Então aqui eu recebo os dois parâmetros, que é Fahrenheit, Celsius, e ele é um add-on function, onde eu vou ter, eu espero que, eu chamo aqui minha classe temperature ponto. Eu poderia ter botado o nome mais simples, né, para não ficar digitando Fahrenheit toda hora. Passando como parâmetro o Fahrenheit. Eu espero que ela, eu vou usar um to be aqui, que ela seja. E aí, assim, eu tive alguns problemas com a questão de precisão aqui, mas foi facilmente resolvido quando eu fiz esse parse para float. Com toFixed, ou seja, com decimal, 2 dígitos. É isso. Aí para testar eu tenho duas formas, tá? Eu posso usar aquele teste, ou melhor, yarn test. Ele vai rodar e vai falhar.
miseravelmente. Ou eu posso usar, tem um plugin que foi, se eu não me engano, foi o João que apresentou pra gente, que é um plugin do Jest, que ele aí já coloca essa opção aqui, tá? Então, meu primeiro código ele falhou, porque não existe esse método. Ou melhor, na verdade, esse método existe, eu criei ele, só que ele me traz um valor inválido ainda. E aí eu vou refatorar para que ele retorne o valor válido. E a apresentação agora aqui está atrapalhando. Ixi. Se você clica naquele pinzinho e tira de novo e arrasta. Isso, espera. Não, você não pode passar o mouse em cima. Clica, desclica e tira. Isso. Valeu. Aqui agora eu vou fazer uma refatoração para que ele comece a funcionar. Então eu espero que ele me retorne uma conversão de um número para float, usando aquela mesma ideia de eu ter temperatura menos 32 dividido por 1.8. Isso aqui vai me dar, deixa eu ver, ponto fixa, to fixer 2. Então, a ideia aqui é que eu tenha a mesma conversão e agora eu vou rodar por aqui. Eu espero que eu não seja humilhado e que ele funcione. Então, todos os testes passaram. E aí entra um ponto importante, tá? E bacana. E obrigado aí, Bruna, pela apresentação do Given and Then. Ele facilita muito na hora de visualizar o que é que você está fazendo. Então, dado 32, e aí a gente poderia até detalhar mais, que é um Celsius. Quando converter a temperatura de Fahrenheit para Celsius, ou melhor, ele é um Fahrenheit, de Fahrenheit para Celsius, então retorne 0, que vai ser o Celsius. Então ele tem esse nível de facilidade, tá? E é isso, pessoal. Alguma dúvida aqui, algum comentário, fiquem à vontade, que aí eu já passo para a finalização da apresentação. Cara, você tá de parabéns. Você não só fez ao vivo, tipo, de C#, você ainda foi lá e fez em JavaScript. Você é bichão. Nada. A gente usa os dois, é importante. Que eu acho que às vezes até para fixar fica melhor de ver. Então, eu trouxe aqui também uns prós e contras, tá? Que, assim, eu já tinha observado e ao pesquisar são coisas que a gente visualiza. Então, qual é o pró do uso do TDD? A capacidade dele reduzir, né, pequenos bugs, que às vezes ali, cada vez que o sistema fica maior, a gente acaba perdendo os mínimos detalhes, e quando a gente tem o TDD ou um teste unitário, a gente tem a confiabilidade ali que, obviamente, ele estando implementado corretamente, ele vai cobrir aqueles detalhes mais simples. Isso provoca que vai trazer um código mais limpo, né, e simples no sentido de modularizado, que a gente vai testar a unidade. Então ele elimina códigos desnecessários. Por consequência, traz uma confiabilidade, né, no código, que a gente sabe que tá coberto. A gente tem ali, eu não acabei não mostrando, mas a gente tem um coverage, né, no Jest. Acredito que no .NET ele tem algo similar. Favorece o processo de documentação. Como assim? Quando a gente entra no nível de detalhe dos testes, a gente consegue ver ali a modularidade. Então a gente consegue ver o que o método precisa fazer, qual é o retorno dele. Então isso intuitivamente acaba sendo uma documentação, principalmente para quem não conhece do sistema, que olha aquele teste, ele vai saber exatamente o que o método faz. E aí facilita o refactoring,
porque qualquer ajuste que a gente fizer no método ou numa função, ela vai impactar diretamente no teste. Então, se o teste rodar, isso garante que cara, tendo algumas ressalvas que pode acontecer, mas ele, na maioria das vezes, garante que seu ajuste não impactou naquele método, não impactou em nenhuma funcionalidade. Porém, como nem tudo são flores, quais são os contras que a gente enxerga disso aí? A curva de aprendizado é grande, tá? TDD não é simples. Eu não diria que chega a ser uma quebra de paradigma, mas você começar a pensar em teste antes mesmo de ter seu método implementado, ele lhe obriga a acabar conhecendo mais profundamente algumas coisas e procurar entender. Isso acaba demandando mais tempo. Consequentemente, quando você tem muito teste e o seu sistema é muito grande, os testes eles se tornam parte da manutenção do projeto. Então qualquer ajuste que você fizer que impactar, você vai ter que ir lá no teste e ajustar. E aí isso acaba tornando um projeto muitas vezes caro, né? Porque você acaba muitas vezes gastando mais tempo no teste do que no próprio sistema. Em alguns cenários isso é bom, em outros isso pode ser ruim, né? Porque a gente fala de literalmente custo, hora de desenvolvimento, a gente fala de tempo que às vezes a gente não tem. E isso é mais um trade-off, tá? Não existe o certo ou o errado. Existe o que pode ser aplicado para o seu cenário, para o cenário do projeto, para o cenário da empresa. Inclusive, há muita discussão na internet. Eu vi que houve discussão, inclusive, com o criador do TDD, e Martin Fowler, e outros nomes icônicos aí, que já usaram muito TDD, hoje diz que não usam mais, uns usam até hoje, e cada um tem um ponto de vista. Um diz que é muito caro no sentido de gastar muito tempo para fazer, outro diz que é melhor ter esse tempo, fazer e se garantir, enfim. Acho que depende muito de quem vai desenvolver e do modus operandi da empresa. E é isso. Queria comentar sobre o contra, Jean, porque eu achei muito bacana esses pontos que você trouxe, e eu acho que todos eles, nem o pró nem o contra, ele vai ser sempre um ou outro. Por exemplo, a curva de aprendizado, ele é um trade-off para mim com um código mais limpo e simples no longo prazo. Então, por exemplo, você demora mais para aprender, mas uma vez que você aprende o seu código, ele é muito mais simplificado, você acaba, por consequência, reduzindo a complexidade dele, então você realmente elimina coisas desnecessárias. Perfeito. E sobre a parte dos testes serem caros e ser parte da manutenção do projeto, hoje, se a gente for fazer qualquer refatoração grande de código, um projeto legado, o teste, pelo menos, ele te dá confiança de fazer aquilo. Ou seja, qual que a gente prefere? Fazer refatorações e modularizações do escuro ou fazer com a garantia do teste? Então, eu acho que, assim, eu sou a defensora deles, eu acho que eles se pagam com o tempo, tá? Mas eu acho que também é importante. Hoje existem outras práticas além do TDD, e eu acho que uma vez que você domina ele, você tem a flexibilidade para procurar outras metodologias, outras formas que se encaixem melhor no perfil seu de construção de código. Perfeita a colocação. É muito de quando você usar, isso ali pode ser um custo, mas assim, é assumir o risco, né? Eu vou fazer sem TDD porque é mais rápido. Você está assumindo um risco. E aí, quando falhar, será que o custo disso não seria bem maior do que ter gastado um tempo para criar o TDD, sabe? Exato. E se talvez seu código tá tão grande que você vai fazer um ajuste e quebra vários testes, talvez seja na hora de modularizar ele e colocar em serviços apartados, né? Também tem essa avaliação. Eu tenho um exemplo claro disso, tá? Na empresa que eu trabalhava, tinha um módulo do sistema que a gente trabalhava com arquivos bancários e era milhões por dia, falando em dinheiro, e não tinha TDD, não tinha um tipo de teste. E aí, como eu queria aprender TDD e testes unitários, a gente tinha uma biblioteca que a gente chamava de
de úteis e modificadores. No caso, modificadores é porque os métodos ele modificava o conteúdo, e os úteis ele não modificava, mas fazia algum tipo de máscara ou formatação. E aí eles não tinham testes nem nada. Eu me propus a criar testes para eles e foi gigantesco, muitos testes. Hoje eu vejo que poderia ter sido mais fácil se eu tivesse estudado mais um pouco sobre TDD. Mas, enfim, tinha um método específico lá que o nome, na verdade, não. Eu encontrei exatamente 7 testes escritos de formas diferentes, mas com a mesma proposta: remover acentos. Aí tinha lá remove acentos, retire acentos, e quando eu criei os testes, nenhum deles funcionava. Aí eu criei com expressão regular um que funcionasse, mas aí entrou o X da questão. Se hoje funciona, será que meu código ele não está se aproveitando da falha do meu teste? E no momento que eu botar o teste correto, ele vai falhar? Sabe? Se eu colocar o método correto, vai provocar uma falha onde esse método é utilizado. Então, se isso tivesse sido pensado antes, ter sido feito o teste antes, isso não teria acontecido. Então, é um risco que foi assumido e vai continuar lá, até que se pare um momento e se faça, sabe? Não, muito bacana. JJ, acho que você ia falar alguma coisa? Uhum. Eu vi aí nos prós e contras, mas eu pensando na perspectiva de quem desenvolve, eu acho que pensar TDD não é algo natural, sabe? Eu acho que isso é uma grande barreira aí também para quem desenvolve, para quem está iniciando com desenvolvimento, porque a lógica natural, né, para aquelas pessoas que começaram a desenvolver recente ou que entrou na faculdade, é testar o seu código a partir do método main, né? E outra coisa, é muita questão da ordem das coisas, né? Você começa desenvolvendo o código e vendo o que vai dar no final. E o TDD ele te força a pensar bastante antes de botar a mão no código de fato, né? Então, antes mesmo de escrever um teste, você tem que pensar, né? Ele te força a pensar no que você quer, né? Então, isso já te ajuda. Eu já vi até alguns comentários, algumas literaturas que dizem que o TDD te ajuda a definir a arquitetura, né? Então, no momento que você está pensando em como escrever um teste, você já tem que pensar, né, no cenário, dado o cenário X, quando algo acontece, então eu espero que isso aqui receber isso aqui. E é muito na contramão do que a gente aprende desde o primeiro semestre lá da faculdade, né? Então essa para mim é a grande barreira do TDD, porque realmente inverte muito a lógica e a ordem das coisas. Uma coisa legal do TDD que ajuda a reduzir um pouco da ansiedade de quem desenvolve aí, de botar a mão no código e de fazer coisas erradas. Eu gostei do seu comentário, Jean, porque qual que é a problemática de não usar o TDD, né, cara? Quando você vai escrever um teste, vamos dizer que você já tem um código legado lá que tem algum bug escondido e você não sabe, e aí você escreve um teste que esse código com bug passa, né? E aí no momento que você faz uma correção, seu teste começa a falhar, e aí, né? O que tá acontecendo? Como que eu vou identificar esse bug? Se torna mais difícil, né, cara? Exato. Então, escrever o teste antes realmente é um caminho interessante, né? E principalmente o nome que se dá ao teste. Acho que eu particularmente, eu tenho uma dificuldade tremenda em dar nome para as coisas. Não, e aqui a gente teve até o exemplo, né? No C Sharp, eu botei um nome que não fica tão simples você identificar o que tá fazendo, né? Porque eu não usei o give and then. Então você olha ali, você fica, converter Fahrenheit para Celsius, teste, beleza. Mas aí você tem ali várias possibilidades, né? Você tem vários testes para se fazer com aquele método. Mas lá no JavaScript fica bem mais claro o que é que você está fazendo. Dado esse exemplo específico aqui, quando eu passar esse parâmetro, eu quero receber esse resultado. Então, se tiver diferente disso, é porque não atendeu ao requisito. Então, ele acaba sendo bem mais claro.
Verdade. Mas show de Só bola. só uma última consideração minha aí é que você mostrou um negócio que a gente não costuma fazer muito, que é a hora do refactoring. Tipo, eu já cobri de teste, eu já implementei aquela funcionalidade, eu posso evoluir ela? Às vezes a gente tem um código lá que tem 15 ifs que pode ser um switch case, a gente tem 3 métodos que poderiam ser um só, e a gente não usa os momentos depois que faz os testes, depois que implementa, para ver se refatora. A gente às vezes só chega no code review e faz isso com acompanhamento de alguém. Aí eu só tô trazendo essa provocação para talvez antes de levar para o code review, analisar o seu código e ver o que eu posso dar uma enxugada, o que eu posso simplificar. Bota fé? Fala aí, Caio. Não, que da hora. Não, queria falar que, primeiramente, KT, nossa, muito excelente, hein, Jean? É muito legal todos os pontos que você abordou. Testes em .NET eu nunca tinha visto. Na verdade, eu tinha visto e não entendido nada. Eu digo na questão semântica mesmo do código. E foi legal para ter essa introdução, como funciona. E sobre tudo que está sendo discutido aí, né? Eu acho que, como o Bruno, o JJ, você mesmo falou, essa questão do custo, né, de fazer um TDD é algo que vai se pagando ao longo do tempo. Isso era algo que eu não tinha costume de fazer. Na verdade, teste automatizado eu não tinha nenhum costume na empresa anterior que eu trabalhava. Devido às ferramentas lá, não dava para implementar direito. Aí isso eu comecei a ter costume. Quando eu entrei para o time de... agora, entrando aqui para o time... E, nossa, eu fui fazer um projetinho aqui pessoal com TDD, eu me vi passando por todas as etapas, realmente, fazendo o teste, colocando do jeito que passo, depois refatorando, e, nossa, ajuda muito mesmo a você se orientar, fazer algo bom e ter certeza que não tá quebrando nenhum dos seus fluxos lá. Muito bom, mano. Não, valeu. Acho que é prática mesmo, velho. Acho que até para quem já faz o TDD, ainda é um negócio assim, sabe? Como o Jair falou, não natural. Porque ele é, de fato, eu acho que ele é feito para lhe deixar desconfortável, para você começar a pensar em coisas que deveriam ser pensadas, mas a gente fica tão empolgado para codificar que a gente acaba esquecendo. E aí se torna aquela codificação viciada, sabe? Show de bola. Mano. Parabéns, Jean. Muito legal, cara. Valeu, mano. Só um caso, Jari falou da questão do erro, né, do comentário. Já aconteceu comigo uma vez, tá? Não usando o TDD, mas numa empresa que era de educação, tinha um erro bizarro no banco de dados de uma instituição. E quando eu vi aquilo, eu falei, não, velho, não é possível que tenham feito isso. Aí eu fui lá corrigir. E 5 minutos depois, o reitor da universidade estava ligando lá para a empresa dizendo que estava tudo parado. E obrigatoriamente eu tive que botar o erro de novo lá. E aí eu mostrei. Reinserindo o bug. Reinserindo o bug. Aí eu mostrei, ó, tá com esse bug. E se tirar, para de funcionar. E se colocar, funciona. Aí o pessoal entendeu, deixa lá. Legal. Uma coisa que você mostrou aí nas duas linguagens, cara, e eu sei que existe no PHP também, é você testar, né, o que o .NET chama de teoria, né? Você tem vários diferentes cenários de teste, você quer validar esses diferentes cenários com um teste ali que você escreveu, um teste unitário ali. Eu queria perguntar aí se alguém já vivenciou isso aí utilizando JUnity ou no Java, porque de todas as linguagens que eu já mexi, eu sei que tem uma maneira de fazer, mas com JUnity eu ainda não descobri. Alguém se habilita? Eu não conheço muito JUnity não, tá? Na verdade eu não conheço nada de JUnity. Na real eu tô perguntando, mas é mais por curiosidade mesmo, pessoal, até que porque não tem muito a ver, não tem nada a ver com o nosso contexto de graduar, né? O Jari tem sim, velho. Você pode criar uma collection, um array list e você passa, ele chama parametrizar, sei lá, esqueci o nome, qual que era o
a tag que você usava não era run with, aí você passava a classe, e aí seus testes, obviamente, tem que ter, né? Os argumentos do teste na ordem que você tá colocando no array, né? Uhum. E aí ele consegue executar. É de boa. Não tem nada assim. Não tem nenhuma coisa específica que você coloca assim, isso aqui é um teste, é uma theory, isso aqui é um fact. Pra ele não faz diferença. Você passando o parâmetro pro teste e passando a collection pra ele como uma array list, aí é tranquilo. Ele vai pegar a sua coleção e jogar. E executar o teste de cada vez. É uma matriz, na verdade, né? Caso você queira. Você tem um valor grande de dados a serem usados. Mas você pode procurar mais sobre teste orientado a dados que você vai achar isso aí. De boa. Geralmente o pessoal lê de um arquivo e coloca. E coloca pra rodar, sabe? Bacana, cara. Mas eu sei que isso tem no 5, tá? Não sei se do 4 pra trás isso existe também, não. Unity 5, que acho que é o mais recente, se bobear. É o mais recente. É isso, pessoal. Deixa um like, se inscreva no canal. Brincadeira. Alguém tem mais alguma dúvida? Cara, eu tenho, na real, uma pergunta aí para todos aí que já estão mais habituados com o processo de TDD. Quando eu comecei a fazer, até aplicar, para aprender mesmo TDD assim, de maneira pessoal, eu vi muita aplicabilidade para pequenos módulos, né? Então, são módulos internos ali de classes, tipo funções, etc. Que a ideia do TDD é testar a mínima porção de código executável que você possa ter dentro de um projeto. Mas quando aí você vai pensando na pirâmide de testes e vai subindo, tipo testes de integração e outros demais testes que podem ser realizados, né? Qual que é a melhor abordagem pensando em TDD? Beleza, agora eu tenho um teste de integração aqui e eu quero utilizar TDD. O que mudaria ou não mudaria nada? Como que vocês pensam nesse sentido aí? Alguém quer comentar? Perdão, JJ, você pode repetir a pergunta? Então, TDD, vou tentar simplificar. TDD serve só para teste unitário ou dá para ser utilizado também em testes de integração, testes end-to-end? O que vocês pensam a respeito disso? Boa pergunta. Tá. Eu posso começar a dar uma opinião. Até pesquisando eu vi que, assim, TDD ele é uma técnica, uma metodologia que ele é mais indicada e aí não se restringe a testes unitários, tá? E aí entra naquele trade-off. Talvez ele não é indicado para todos os tipos de teste. Talvez ele não seja indicado para o tipo de integração, teste de integração, end-to-end, por causa de algumas dependências, entre outras coisas. Mas assim, acho que não há nada que diga assim, não pode ser usado. Mas talvez não seja produtivo fazer isso para testes além do unitário, tá? É uma visão mais minha. Essa questão que o Jean falou de dependência acho que é o ponto-chave. Porque no TDD você vai testar aquele serviço. Você vai testar a regra de negócio que você está implantando. Então você não está querendo saber quanto tempo que uma API vai demorar. E eu não sei se a internet travou agora. Estamos ouvindo. Você não está querendo saber se uma API... Oi? Tá vendo? A gente não quer saber quanto tempo o banco vai retornar, a gente quer saber quanto tempo que uma API vai demorar para retornar, a gente quer saber se a nossa regra de negócio está funcionando. Eu acho que teste de integração seria um segundo passo depois de já desenvolvido e implementado aquele serviço. Por que eu lancei essa pergunta aí, que ela é meio capciosa, viu? É mal intencionado. Galera, mal do ser humano, né? Aquilo que você deixa para fazer depois, você acaba não fazendo. E o TDD ele vem resolver justamente esse problema, saca? Faça primeiro o teste, porque se você deixar ele para fazer depois, ou você não vai cobrir todo o escopo do seu código, ou você vai fazer um código que, né, um teste que não vai testar tanto assim, saca? Ou então você não vai fazer o teste. Saca? A melhor maneira de escrever teste é escrevendo ele antes de escrever o próprio código. Porque você vai escrever o código que
ele cumpre os requisitos do teste para passar. Então, teoricamente, quando você inverte a abordagem, você está escrevendo o código para o teste, não o teste para o código, sacaram? Perfeito. Boa. Mas eu sigo nessa abordagem do Jean, velho. Eu não usaria TDD pra outras coisas que não sejam teste unitário, não. Porque é caro. Imagina se. Olha como moroso vai ficar o seu desenvolvimento, porque você vai ter que fazer teste de interface, teste de integração e teste unitário, assim, os mínimos. E se você não entrar lá no teste de contrato, tem milhões de testes. Aí você vai fazer teste de agressão? Você vai fazer teste de fumaça? Você vai fazer teste caixa branca? Tem um monte de teste, tem um monte de tipo de teste, cada um serve para um propósito. Eu acho que pro TDD, eu acho ele mais aderente para teste unitário. Testes de integração e testes de interface, né, que é o end-to-end, vamos colocar assim, eles são outras finalidades. Você quer testar experiência, você quer testar comunicação entre, por algum motivo, sua aplicação e o banco, sua aplicação e outra aplicação, sabe? Eu concordo com o João e eu acho que uma vez que você já cobre as unidades, né, por testes, você não precisa ter tanto preciosismo na hora de fazer teste de integração, por exemplo. Eles vão gerar outro valor. Então, pelo menos TDD para os testes unitários é uma boa para quem está começando. E aí, outros fatores, em outros tipos de teste, tem outras técnicas mais interessantes. E uma que eu desconheço, tipo, eu até quero estudar mais para evoluir, né? Que a galera fala muito de BDD e que eu hoje não utilizo tanto, assim. É sim, Bruno. Teoricamente você já utiliza, tá? O Given When Then é do BDD. Mas eu assim, vamos falar assim, eu não acho que eu domino, que é uma coisa que eu gostaria de elevar, assim, o nível, Botafé. Pra gente levar o nível, é usar, tipo, é como se a gente pegar aqueles cenários de teste que a gente tem lá, que já estão no GURC, acho que é o nome da linguagem aqui lá, que é o cenário, Given and Then. E dá pra usar o Cucumber pra isso. O Cucumber tem pra trocentas linguagens. E a mesma linguagem que, por exemplo, se o Adrian quiser automatizar o fluxo dele, ele consegue usar. Se ele for fazer teste end-to-end, por exemplo, sabe? Com a mesma linguagem. E a biblioteca ela te ajuda a falar assim, tá faltando esse teste não tá passando, sabe? E também no back-end também dá pra fazer. É o que a gente faz. Boa. E tu falou disso, João. Eu lembro que quando eu tava pesquisando, tem inúmeras técnicas, né? Tem essa dos 3 passos, tem de 4 passos, 5 passos, onde você inclui o clear, né? Que é a parte de limpar o final do teste. Tem outro que é para o setup, exatamente. Então tudo depende do é tipo design pattern, né? São específicos, entre aspas, para resolver um problema. Então é analisar se vai caber, se vai trazer uma produtividade, usar aquilo, usar aquela técnica naquele cenário. Sabe que o pessoal não costuma colocar teardown e setup junto com AAA? Porque cada biblioteca implementa de um jeito diferente. Por exemplo, em Unity você tem métodos específicos para fazer setup e teardown. No XUnity, seu setup é o construtor da sua classe de teste. O teardown, ele é naturalmente implementado dentro do corpo do seu teste, de cada um deles, sabe? No Jest a gente consegue fazer as duas coisas. A gente pode colocar lá um before each, before all para fazer setup, o after each, after all para fazer teardown, mas a gente também consegue fazer igual o XUnity faz, que hoje, pelo menos até dos artistas que eu fico lendo, teoricamente, pela comunidade é o estado da arte para fazer teste, sabe? Beleza, o seu construtor, ou dependendo da sua biblioteca, né, você tem um método específico para fazer o setup, para ficar claro, separado, para você não ficar fazendo isso em cada teste. E seu teardown, o seu próprio teste tem que dar conta de fazer o seu teardown, para não sujar a execução de outros. Então por isso que entra também injeção de dependência, porque isso facilita você fazer teardown do seu teste. Porque na verdade você não precisa, né? A não ser que você tá mexendo com um banco. Porque uma vez que você injetou as dependências no seu teste para aquele teste, o mock tá só naquele teste, ele só vai funcionar pro seu teste e não é um mock compartilhado com outros milhares de testes que você vai ter dentro do sistema. Isso, eu acho que isso era até um problema, não sei se era do NUnity, eu acho que já corrigiram, que você não tinha possibilidade de criar instâncias separadas por teste, e aí você tinha que criar uma e era usada em todos os métodos, exatamente, em todos os testes. Por isso que o XUnity vem sendo muito mais utilizado que o NUnity, porque a instância ela tem o seu setup.
E pronto, é aquilo ali. A instância de teste vai usar aquilo ali. Boa. Parabéns, cara. De novo. E acho que o próximo tema a gente ainda não tem nada definido, né? Pro ciclo de aprendizado.